Nesse episódio aqui, eu vou falar sobre Help, dos Beatles. Eu acho que ninguém fazia ideia de como os Beatles ficariam diferentes nos discos posteriores a esse aqui. Mas assim, toda a transformação que os Beatles tiveram, de uma certa forma, as pistas já estavam aqui, espalhadas praticamente em todas as faixas, né? A começar pela música título, Help. Essa música, não sei se você sabe, mas ela foi inicialmente composta pelo John Lennon como se fosse uma balada, meio que no piano. E ela acabou depois sofrendo uma transformação radical, até por conta da pressão comercial que os Beatles já tinham naquela época, né? E essa música, Help, ela na verdade ela é uma confissão do Lennon a respeito da impotência que ele tinha perante aquele absurdo assédio de fãs, que era uma coisa que eles não conseguiam entender, não conseguiam administrar aquilo muito bem nas internas, né? Quando eles estavam reunidos fora desse público, né? Inclusive você pode perceber isso na letra, né? Larga a mão de ser preguiçoso e vai atrás da letra e vai atrás do significado dela, que você vai entender, tá? E a letra dessa música, ela só passou a fazer um real sentido quando surgiram os primeiros boatos de que o Lennon e o empresário dos Beatles, o Brian Epstein, eles tiveram umas diversões divertidas entre eles, tá? E aí sim, quando você sabe disso e você vê o significado da letra, a dimensão é completamente outra. Nesse disco aqui teve também a entrada, vamos dizer assim, no então universo psicodélico, né? E com um som, inclusive, levemente mais denso dos Beatles, cara. Uma canção que é absolutamente estupenda, que é Ticket to Ride. E é claro, tem Yesterday aqui, que foi a primeira vez que um integrante dos Beatles gravava uma faixa sem a presença dos outros. No caso, o Paul McCartney tocando violão, ao lado de um quarteto de cordas, que tem um arranjo simplesmente sublime, e sublime é pouco. Na verdade, é um arranjo memorável. E obviamente que a produção do Help, mais uma vez, foi brilhante por parte do George Martin. Todo aquele brilhantismo apareceu de novo, porque o George Martin e a banda apareceram nesse disco tocando em estéreo pela primeira vez. E isso, na verdade, não só isso, né? Usando todas as possibilidades das gravações multipistas que eles tinham na época. Eu nem preciso dizer a quantidade de artistas que seguiu esse mesmo caminho, ou seja, gravando discos em estéreo e também trabalhando essas possibilidades de gravações em multipistas, inclusive dias, meses e até anos e décadas subsequentes. Aí tem a capa. Essa capa aqui é muito marcante, cara. Pra não dizer icônica, né? Ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, tem um lance em relação a esse posicionamento dos braços. Você sabe muito bem que a intenção aqui é simular aquela linguagem de bandeiras, né? Uma linguagem que foi criada para que ela seja vista à distância, é muito usada nos aeroportos, nas manobras militares, aquela coisa toda. Só que esse posicionamento aqui não significa H-E-L-P, não significa help. Todo mundo acha que é. Na verdade, a intenção era mesmo fazer com que o posicionamento dos braços significasse help. Só que o fotógrafo, no caso o Robert Freeman, ele viu na hora que, de uma maneira gráfica, assim, de uma maneira visual, não ficou legal.
E aí ele e a banda começaram a improvisar as movimentações e o resultado acabou sendo esse aqui, tá? Só que tem um detalhe, se você comparar essa aqui, que é a capa da edição original inglesa do Help, e o significado desse posicionamento dos braços aqui, são as letras N, U, J, V, tá ok? Se você pegar a edição americana, não é só o logotipo que é diferente, cara. A foto dos caras é diferente. Porque na edição americana, que vocês estão vendo aqui no vídeo, o significado das letras não é N-U-J-V, e sim N-V-U-J. E na edição americana, inclusive, o Paul McCartney ele está apontando diretamente para o logotipo da gravadora Capitol. Você nunca tinha reparado nisso, né? Eu vou até mostrar em mais detalhes para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a edição inglesa e essa é a edição americana. Reparou que os movimentos são diferentes? É outra foto. Sacou? Pois é. E tem um outro detalhe muito interessante, cara. Esse disco aqui seria a trilha sonora do filme do mesmo nome, né? Que a banda lançou naquele mesmo mês, né? De agosto. Só que seria é o termo perfeito. Por quê, cara? Porque só metade das faixas da edição inglesa entrou realmente no filme. Somente essa prensagem americana aqui, que eu mostrei pra vocês, ó, tá? Aliás, é linda essa edição americana, hein? Somente a edição americana traz realmente todas as músicas do filme. Então, enfim, o Help, ele era um filme mais bem elaborado que o A Hard Day's Night, que inclusive os dois filmes foram dirigidos pelo Richard Lester, e por causa do sucesso do A Hard Day's Night, o orçamento para fazer o Help era muito maior. O filme foi gravado em película colorida, e a história era absolutamente rocambolesca, né? Era um anel de sacrifício humano de uma seita que vai parar no dedo do Ringo, e ele e a banda são perseguidos pelos sacerdotes da seita, aquela coisa toda. E evidentemente o filme tem as canções da trilha, né? Mas assim, como eu já expliquei, todas as canções estão na edição americana. E o filme não ia se chamar Help, ia se chamar Eight Arms to Hold You, e mudou para Help assim dias antes do lançamento oficial do filme, né? Para capitalizar, inclusive, a canção título dele. E para comprovar aquilo que eu sempre digo para vocês aqui, que as grandes mudanças, elas sempre acontecem a partir de pequenas ocorrências, você tem que saber que foi numa cena do Help, uma cena que ocorre num restaurante indiano. Foi exatamente durante a gravação dessa cena que o George Harrison ouviu pela primeira vez os sons da música indiana, os sons da cítara. E que foi exatamente esse pequeno detalhe que acabou depois contaminando de tal forma a música do George Harrison, que mudou não só a música, mas a vida dele para sempre. Sacou? Mesmo com tudo isso que eu falei, os integrantes dos Beatles, eles nunca gostaram muito do filme Help. A ponto, inclusive, do Lennon ter dado entrevistas dizendo que, na verdade, a banda funcionou como figurantes do próprio filme deles, cara. O que é uma inverdade. Claro que não, de forma alguma. Isso é um exagero dele. E eles contaram também, cara, que o diretor, o Richard Lester, nunca explicou para eles completamente do que se tratava o filme. E também se tentasse explicar, e os caras também não iam entender, cara, porque tava todo mundo na época fumando maconha que nem o Bob Marley. Só que o que acontece, cara? Mesmo com essa opinião contrária dos próprios integrantes, o filme Help foi uma enorme influência
para a cultura pop inteira, não só para o cinema, mas também para a televisão. Você quer um exemplo disso? Pega aquele seriado antigo do Batman. É completamente decalcado no Help dos Beatles, né? Inclusive, esse filme ele tem uma importância, como eu falei, inimaginável dentro da linguagem pop. Foi muito inovador na época, né? E se você prestar bem atenção no filme, você vai reparar que o Help nada mais é como se o filme do James Bond fosse estrelado pelos irmãos Marx ou pelos Três Patetas, o que é genial. E o que você precisa entender, meu amigo, agora no final desse vídeo, é que os Beatles nunca mais foram os mesmos depois... Aqui, moça. Aqui. Nunca mais foram os mesmos depois do Help. Vou botar até as duas versões aqui pra você. Tá? Nunca mais foram os mesmos depois desse disco aqui. Coloca aqui pra mim o que você sentiu quando você ouviu esse disco pela primeira vez. Tá bom? Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Né? Você sabe de quem é, evidentemente, isso aqui. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. E também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.